A paz do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que logo de cara você está olhando e se perguntando o que será que aconteceu ali. Mas você vai entender tudo diferentão aqui hoje, mas o conteúdo ainda é o mesmo. Nós estamos aqui para falar a respeito de quem pode. E quem é que pode? Você, eu, nós, porque nós podemos tudo em Cristo que nos fortalece. Também temos aqui palavras que revigoram. E que palavras são essas que nos revigoram? As palavras que nos revigoram são aquelas de repreensão, é aquelas de descontração, aquelas que entram e que muda e que nos impulsiona, que nos coloca para frente. Então, nós estamos aqui e para mim é um prazer fazer esse cenário, esse movimento diferente e apresentar para vocês as pessoas que faz isso aqui tudinho acontecer. Tanto o Você Pode, quanto o Palavra que Revigora. Eu quero apresentar para vocês as pessoas que trabalham de verdade aqui, as pessoas que trabalham duro para que esse podcast, para que esse projeto aconteça. Eu quero louvar a Deus porque pessoas têm se achegado ao nosso canal, pessoas têm compartilhado este conteúdo, os testemunhos, as gravações, as palavras, mensagem têm sido compartilhada, acompanhada por amigos, por pessoas que dão aquela atenção para ouvir as histórias, mas aqui você vai conhecer as pessoas que têm nos auxiliado. E eu já quero, desde já, dizer que você é bem-vindo, mais do que bem-vindo, e é o de sempre. Compartilha aí, curte, segue, chama o amigo, chama a família, vem fazer parte deste negócio maravilhoso, desse momento de mesa e de comunhão. E eu tenho certeza que, sim, Jesus vai falar com a gente um pouquinho mais através de experiências, através de cada mensagem, cada palavra, porque não é diferente como das outras vezes. O nosso convidado de honra, o principal, aquele que manda em tudo, aquele que faz e acontece, que dá a primeira e a última palavra, que é Jesus, ele já está em nosso meio. E também, com muita alegria, eu quero apresentar para vocês a minha equipe, a equipe maravilhosa que trabalha duro aqui. Então, por favor, batem palma para vocês mesmos. Sejam todos bem-vindos. Só para contar um segredo aqui para vocês. Aqui eu não sei dizer quem é mais tímido. Já teve gente que quis até sorrir e acenar. Mas aqui todo mundo vai falar um pouquinho, porque eu faço questão que vocês conheçam as pessoas que aqui trabalham e a função de cada um deles. Então, nós vamos começar pelas pontas, ou pelos meios, ou pelo centro. Eu me apresento, gente. Sou Muriel Carvalho. Por misericórdia de Deus, pastorei uma igreja junto com meu esposo, Assembleia de Deus Geração da Cruz, aonde tenho o privilégio também de pastorear esse povo. Estou apresentada, então eu quero começar aqui pelo meu lado esquerdo, da ponta para cá. Eu quero que você diga o seu nome e a sua função sem morrer, por favor. Quem é você, garoto? Nervosismo. Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Emerson, faço parte da equipe com a pastora Muriel. Eu fico na parte de áudio. Ultimamente eu estou na parte de anotação de edição dos clipes, para estar saindo corte para vocês. Eu não tenho muito o que falar mais. Me deu nervosismo. Meu Deus, meu Deus. Oi, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou o Alberi e eu faço parte do vídeo, preparação dos cortes, das câmeras, um pouco de cada também, né, como todo mundo. E eu estou muito feliz em poder participar.
Oi, gente, boa noite. Eu sou o Davi. Eu faço parte também de um pouquinho de tudo, né? Do café, do vídeo, do áudio, da limpeza, da arrumação, da organização, dos xingamentos, de tudo. Tudo que convém nesse projeto, eu estou um pouquinho de cada. Oi, gente, boa noite, paz do Senhor. Meu nome é Fernanda. E assim como o Davi antecedeu aqui, eu também faço parte de tudo um pouco. Organização, da limpeza. Apresento o outro quadro, Palavras que Revigora, com a nossa pastora Muriel. É sempre um prazer estar aqui, acreditando, né, nesse projeto e entendendo que daqui a pouco, nós estaremos, né, tão grandes, que nós vamos parar de trabalhar no CLT. Esse é o nosso objetivo aqui, hein? Glória a Deus. Olá, gente. Eu sou a Aline, eu faço parte da secretaria, então eu ajudo a convidar as pessoas, né? Eu ajudo também na limpeza, ajudo na recepção e em tudo, né? Assim, nos bastidores, e é isso. Oi, gente, me chamo Sara, eu faço parte da secretaria, juntamente com a Aline. A gente cuida de um pouco de tudo e daqui a pouco também estamos buscando também aprender a fazer os cortes juntamente com os meninos. E é isso. Boa noite, meu nome é Giovana, eu faço parte da mídia, tô acompanhando as gravações, tirando foto, registrando momentos e o que precisar também, né? Gente, eles são os que realmente trabalham aqui. E tem umas funções, né, que requer um pouco mais de atenção, né? Que requer um pouco mais que a pessoa pare e fique ali só naquilo que é. Eu acredito, posso estar enganada, né? E aí vocês vão me ajudar a entender que é a parte da gravação mesmo, né? E também a parte do áudio, que são, assim, mais complexo, né? E requer olhos e ouvidos atentos. Nós ainda estamos começando, estamos no início, mas até hoje, todas as pessoas que vieram até aqui, que perguntam aonde é o nosso estúdio, e quando chega aqui e vê cada detalhe, cada atenção, tem parabenizado esses meninos e ficam espantados quando descobrem aonde é feita a gravação. Por tanta atenção e por tanto cuidado. É claro que a gente vê, né, algumas falhas de início, mas para o início desse projeto, nós temos recebido bastante elogios de cada convidado que vem aqui. Então, eu não tenho prática em apresentar nada, não sei falar, gente, não sei ser séria. Cada um que aqui está também não tem, né, muita prática, não tinha, né? Porque agora, né, nós estamos aqui mais juntos, exercendo mais isso. E eu acredito que no começo dava mais medo, principalmente quando eram lives. E aí eu quero perguntar, né? Quero começar perguntando para o cara que grava, aquele cara que ouviu reclamação, aquele cara que o povo manda mensagem no grupo para dizer a imagem está assim, a imagem não sei o quê. O que você acha que mudou assim em questão da live e a gravação? O que você acha melhor? O que você acha que você conseguiu conhecer mais, conseguiu desenvolver mais? Então, a gente quando começou, né, eu vim sem experiência nenhuma. Meus maiores medos era mexer em programação.
E quando eu entrei aqui, eu vi aquele aplicativo, eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Assim como eu acredito que cada um veio sem experiência, a não ser as meninas do café, que ali mostra a experiência no bom café, mas na gravação eu vi que requeria muita atenção, muito estudo, muita dedicação também, e eu comecei a me aprofundar, aprendi a pegar um gosto muito bom, em querer aprender, em querer ir mais fundo, e querer ir longe, né? E é isso que vai nos inspirando, porque no começo realmente não é fácil, ainda mais que a gente fazia lives, que era mais desesperador, porque era tudo ao vivo. Então, se uma coisa desse errado, não dava para poder cortar, não dava para editar, a pessoa via o erro, e isso ficava desesperador, desanimador, né? Mas a gente via que cada vez que a gente vinha a tentar mais uma vez, a gente via um passo a mais, a gente via que a gente conseguia andar mais um pouquinho. E é nesse pouquinho que eu me prendi, que eu falei, aí nós vai conseguindo alguma coisa. Uma hora a gente vai chegar no profissionalismo, né? Então, da live que a gente fazia para a gravação, melhorou muito. A gente conseguiu chegar mais cedo, se dedicar um pouquinho mais. O horário de sempre estar ali rígido nas lives dava até errado nisso. E hoje a gente consegue, se ocorrer alguma coisa, a gente consegue começar a gravar um pouquinho depois. A parte da edição das meninas, né? A dedicação também. A gente conseguiu aprender mais os tempos que dava para a gente estudar, a gente estudou. A gente foi aprendendo a falar a gente, porque também teve o Emerson, né? Não foi só eu. Hoje o áudio é um pouco incluso ali direto no vídeo pelo estilo que a gente faz de gravação, mas antes era só ele com áudio e eu só com vídeo, e aprender a editar, fazer essas coisas era realmente meio desanimador, porque a gente via as pessoas comentando, o áudio tá ruim, o áudio tá atrasado. E para uma pessoa que não sabia fazer nada era desesperador. Você olhar e falar, o que eu faço? Não sei fazer. Graças a Deus, Deus preparou todas as coisas, preparou pessoas que nos ensinou, pessoas que veio nos apoiou. Teve muitas que só criticou e sumiu, mas também teve muitas que Deus colocou no nosso caminho para falar, não, faz isso, não, faz aquilo. E isso é muito inspirador, ver pessoas que, quando a pessoa vem para te ensinar, é porque ela acredita no seu potencial e acredita que você consegue chegar em algum lugar. Isso que vai nos dando motivação. As pessoas que vêm ajudar, pessoas que vêm apoiar, a equipe que se formou, porque no começo era menos, depois formando, e a pessoa ficou, acreditou também no projeto. Então isso é inspirador para mim, acredito como para todos, mas para mim é uma coisa que me inspira demais e me inspira a continuar, a se dedicar e aprender. Eu acredito que um dia a gente vai sair do CLT e as coisas vão estar muito lindas também. Em nome de Jesus. Vocês vão sair do CLT e pessoas, em nome de Jesus, sairão das trevas para a maravilhosa luz. Sim, verdade, porque a gente sabe que a internet é uma ferramenta, né, muito vasta, né? E pode alcançar aonde os nossos pés ainda nem chegaram. Então, cada testemunho que tem entrado em lares tem um pouquinho da força do braço de cada uma dessas pessoas aqui, que recebe bem quem vem, que recepciona bem quem vem. E o Alberi agora ele falando, e realmente é desanimador, né, algumas vezes, e teve vezes que eu falei, eu não quero mais, gente. E eles, na verdade, né, eles me impulsionaram, e eu sou muito, muito grata, por isso. A questão do nosso amigo também, que trabalha no áudio. Fala aí da sua experiência e da correria de estar aqui, ter que ouvir se o áudio tá bom, e sair com o celular na mão, ir lá para a laje lá em cima, porque alguém mandou mensagem lá. Ó, pastora, falar a verdade, no começo mesmo, era um pouco, não vou falar que desanimador, mas um pouco frustrante, porque, cara, é uma coisa tudo novo, e, tipo, igual que a gente mexe no som da igreja, ao vivo a gente consegue regular, e no começo foi pela lapela, e era direto conectado no celular e não dava para regular muito. E aí a gente escutava, gente, o som tá baixo, gente, o som tá ruim, gente, o som tá aquilo. E aí quando a gente mudou para a mesa de som, porque cada vez a gente estava indo com uma etapa diferente, ainda não pararam. E aí começaram a mandar mensagem no grupo, faz isso. Aí o que a gente fazia? Um ficava aqui na gravação como era ao vivo e os outros saía. Aí ficava, ó, no celular de fulano, vê esse som, ó, no celular de fulano. Aí a gente começou a ver que também tinha alguns celulares que tinham a capacidade de ter um som bom. E tinha outros celulares que tinham a capacidade de ter um som ruim. Só que ao invés de ter algumas pessoas para ajudar, começava a criticar. E uma coisa que o meu pastor ele fala, que quem ama dá uns puxãozinhos de orelha, porque quer ver o nosso crescimento.
Mas tinha pessoas que puxavam a nossa orelha não para ver a gente crescendo, e sim para nos desanimar. É igual a gente teve a oportunidade de ir num dos podcasts. Eu falo, quem quer ajudar, faz acontecer. Porque eu posso muito bem falar assim, eu vou ajudar, e não fazer nada, só dei minha palavra. E teve pessoas que ainda estão nos ajudando, falou Sim. assim, eu vou ajudar vocês, e do nada tem mensagem dele chegando no meu celular, ó, Pode faz falar o nome isso. dele, já É vamos aproveitar e agradecer. o Luan, do Crente Podcast. Cara, é uma bênção a equipe deles lá. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo deles, mas a atenção que o Luan dá pra gente é muito grande. E eu no serviço, ele manda mensagem, ele tá querendo fazer um vídeo chamada pra gente, para nos ensinar. E eu falei assim, cara, ele viu o potencial. Graças E a tipo, Deus. e de pessoas que eu achei que estaria por perto da gente, que ao invés de nos impulsionar e nos ajudar, não. Fizeram dar as costas e criticar. E eu falei assim, meu, o que Deus faz não dá para acreditar, porque nossos olhos carnais, eu vendo aqui, eu falo assim, meu, para mim é impossível, mas Deus está falando, isso não é impossível. Não. E isso me motivou tão grande, até mesmo quando a senhora citou, falou assim, gente, eu quero dizer... E eu falei assim, meu Deus, tem pessoas acreditando na gente. E a gente olhando ao nosso redor, as pessoas estão nos animando, então a gente não pode parar. Porque quando a gente tem algo que vai crescer, tem que ter um empecilho no meio, tem que ter um desanimento. Porque se for muito bom demais, vai desanimar. Verdade. E aí vai estar aquela queda. E cada barreira é um degrau que a gente constrói com aqueles blocos, que a gente derruba a barreira para subir Amém. mais e mais. Glória a Deus. E é muito edificante estar cada dia mais aqui com a equipe toda, ver as palavras que as pessoas trazem, é um aprendizado também. E ver a equipe que a gente tem, a produção que está saindo agora, eu falo, cara, do começo para que a gente tem agora, tem pessoas que falam assim, nossa, vocês têm uma equipe maravilhosa. A produção de vocês Graças a Deus. é melhor do que tem gente que tem bastante dinheiro, tem um cenário bom, tem equipamentos bons, e olha assim e fala assim, cara, Engraçado que eu edificante. também me pergunto, porque o último convidado que esteve aqui, ele falou, né? Ele falou assim, eu já tive em outros podcasts, até mais conhecido, né? Enfim, até porque assim, a gente não é conhecido, gente. Quem conhece a gente? Nossos amigos. E pouco, porque tem amigo que abafa, né? Que não assiste, não adianta. Não é? Mas a gente sabe que também é questão de tempo. E são esse tipo de coisa que a gente tem ouvido, né? Nossa, já fui, tem mais recursos, tem mais condições. E aqui, né, a questão da atenção, os equipamentos que a gente tem, gente, não são os top das galáxias, não são. Não são os melhores. Mas é o que eu digo, né? Que eu falei aqui antes, um pouquinho do suor, da força e do empenho de cada um. Quero pegar aqui o gancho e agradecer ao Luan, que Deus abençoe a sua vida. Só o céu mesmo para te recompensar. Nós fomos, né, no Crente Podcast e fomos tão bem recebidos ali. Os meninos, sabe, tiveram a atenção do Luan, dos anfitrião, né, o Rafael e a Jamile. E não foi coisa assim superficial, gente. Foi coisa de falar, senta aqui, quer ver? Ó, senta aqui perto, não é? Vem aqui assistir. E eu acho isso tão legal, porque é um canal que tem mais de 400 mil seguidores, né? Para a gente que está começando agora. E a palavra que eles lançaram para nós foi: a gente também começou assim, então não desiste, não. Então, de lá para cá, o Luan tem sido assim. Sabe, um sinal mesmo, posso até dizer, meu Deus, que um instrumento de Deus para a nossa vida. Então, que Deus abençoe, Luan, você, o seu trabalho, em o nome de Jesus. Agora, eu quero saber aqui também do nosso Severino, do nosso Faz Tudo. Fala aí, já desanimou? Você é bonito, né? O seu pai ou sua mãe é assim também, conhecido daqui? Uhum. Ah, é? É, né? Meu pai é conhecido.
Minha mãe também. Desanimar, acho que eu nunca cheguei a desanimar, não. Mas é complicado. Tem dias que, por causa do povo reclamar muito, eu senti vontade de não vir e mandar eles vir no meu lugar. Já que se eles não estão gostando do meu trabalho, fazer o quê, né? Glória a Deus, você, graças a Deus. O Davi é o amor, gente, tá? Ele é o mascote. Ele é um mascote, assim, da igreja, de toda a equipe. E ele diz que o pai e a mãe é conhecido, mas eu não sei quem são. Eu não sei quem são. Quero agora saber aqui das nossas meninas. Glória a Deus, isso. Começa por aí. Não, deixa a nossa apresentadora por último. Isso. Deixa por último. Eu quero perguntar, assim, para as meninas, o que deu na cabeça de vocês para aceitar a fazer parte disso aqui? Eu acho que um pouquinho de loucura, né? Sim. E, tipo assim, a gente topa tudo. Vamos ali bater um prego na areia. Vamos lá, vai dar certo. A gente topa tudo. E a gente acredita muito também que as coisas que Deus coloca no coração da gente vai dar certo. No começo pode ser que, não tá dando certo, não tem equipamento, não tem dinheiro, não tem pessoas, não tem ninguém assistindo. Mas Deus não coloca nada no coração de ninguém em vão. Amém. Então, como a pastora disse, que o Senhor direcionou ela as pessoas que iriam participar do projeto. Então, se ela escolheu, acredito que todo mundo foi escolhido a dedo aqui. Amém. Então, eu me sinto muito, muito feliz por isso, de saber que fui uma das pessoas escolhida a participar. E acredito que daqui a pouco a gente não vai ser mais CLT, porque eu não aguento mais. E daqui a pouco a gente vai estar trabalhando só nisso. Amém. E é isso, eu acho que um pouquinho de loucura. A gente tem muita fé, a gente acredita muito nas coisas de Deus. E é isso, e a gente tá aí. Vamos fazer outro quadro, vamos. Vamos gravar 100 vezes, vamos. E vamos fazer ao vivo, vamos gravar, vamos editar depois. Tá tudo certo, né? Fazer coreografia, peça, tudo. Assim, talvez não tudo, né? Glória a Deus. E você, Sara? Eu não sei também o que deu na minha cabeça, não. Eu não lembro o que passou, não. A pastora perguntou, você quer fazer parte? Aí eu falei, quero. Aí quando eu vi, já tava todo mundo, já tava nos negócios, já tava fazendo café, assim. já tava fazendo a recepção, já tava falando com os convidados. Foi isso. Uma das partes, assim, que mais marcou no início foi, tipo, convidar as pessoas e algumas, tipo, não responder. Deixar falando, né? Deixar falando e a gente, tipo assim, agora, o que a gente faz? Quem a gente chama? Quem a gente escolhe? Porque como a gente começou agora, a gente foi nas pessoas que a gente conhecia e que a gente achava que viria num podcast, Pra apoiar, que daria né? apoio, que divulgaria o podcast. E não foi bem assim. A maioria das pessoas que a gente convidou foi as pessoas que a pastora, tipo, não tinha mais tanto contato, tirou, tipo, da agenda há anos e mandou pra gente, fala com essa pessoa, ela tem um testemunho muito lindo. Pessoas da adolescência da pastora que ela não via já há algum tempo. E então a gente percebeu que as pessoas que estavam próximas da gente nem sempre estavam ali para apoiar a gente. Estavam ali só para, tipo, que projeto bonitinho, que legal. Mas para vir mesmo, para apoiar, para falar pra gente que a gente podia continuar, que estava ali para divulgar. Às vezes a gente nem tá falando nem sobre dinheiro, mas sobre seguir, sobre divulgar. Mostrar que realmente não é só amigo da boca para fora. E outra, por mais que a pessoa não acredite, mas por conhecer a gente, por conviver com a gente, dá um empurrãozinho. Fala assim, não, tipo, por mais que eu não dê crédito pro projeto, eu acredito neles. Eu acredito nas pessoas que estão ali. Então, mas a gente também conheceu muitas pessoas que vieram até aqui, que lançaram palavras de bênção sobre esse projeto, que nos ajudaram bastante a encontrar um rumo, a um caminho que seguir.
E um dos fatos da gente escolher gravado, que é a live, foi para que a gente estivesse confortável e para que a gente pudesse entregar o nosso melhor. Porque nas lives acontecia muito erros, assim, até os convidados, tipo, imprevisto de chegar atrasado, da gente mesmo, porque os meninos aqui, todo mundo trabalha, e ônibus, trem, cachorro. Verdade. Os Isso. cachorros na rua. Derruba isso, aquilo. Passar por baixo de mesa. Meu Deus. Sons com pregadores, com vozes marcantes. Segura a Verdade. tosse. Aí a gente escolheu esse meio Passar engatinhando pelo por chão, causa das gente. luzes. Passar engatinhando pelo chão, gente. Essa equipe é maravilhosa. Então a gente escolheu fazer as gravações para que a gente mesmo pudesse ter um tempo com convidado, para que a gente pudesse fazer as coisas com mais calma. Eu acho que até agora a gente evoluiu muito, porque a gente não imaginou quando a gente entrou que seria que a gente teria se dedicar tanto. Quando eu aceitei, eu não imaginei que eu passaria tempos e horas na frente de uma tela ouvindo todo mundo falando a mesma frase para editar, para ver onde estava o erro. Porque eu falei, não, alguma coisa tem de erro nessa frase, marcaram aqui que tem o erro, a gente ficava voltando várias vezes. Eu e a Fernandinha, uma vez, no primeiro vídeo que a gente gravou, a gente editamos juntas. A gente ficou quase 2 horas ouvindo a mesma frase, porque tinha alguma coisa errada. A gente cortava o negócio, a gente voltava aquela frase e tinha mais alguma coisa errada. Aí a gente voltava aquela frase, a gente não aguentava mais ouvir aquela gravação. E a Fernandinha, ela quando ela tá, tipo, vai bater na bateria dela social, ela tava assim, eu não aguento mais ouvir ele falar, eu não aguento mais ouvir ele falar. Mas a gente sabe que, tipo, os aplicativos que a gente não sabe ainda mexer, as coisas que a gente não sabe mexer, dedica tempo da gente. Só que a gente sabe que tá valendo a pena. Por mais que a gente não veja agora os frutos, né? Mas a gente sabe que tudo que é plantado, uma hora colhe, seja bom ou seja ruim. E a gente sabe que uma hora vai dar certo. Uma hora as coisas vão desandar e a gente nem vai ver o tempo passar desse jeito. Porque a gente vai acabar... às vezes a gente esquece dos momentos ruins que a gente passa quando a gente está vivendo os momentos bons. Verdade. E eu creio que a gente vai esquecer todas essas frustrações, as palavras que foram faladas por pessoas que não sabiam o que estava acontecendo e só sabiam criticar. Mas a gente sabe que no momento certo as coisas vão andar, vão deslanchar. E olha que a gente nem começou, viu? Já recebemos crítica, pessoas falando de, mas antes não sei o quê, e agora não sei o quê, né? Então, glória a Deus. Aline, o que deu na sua cabeça, Aline? Porque, gente, assim, a Aline é a mais tímida de toda esta igreja. Então, né, como todos falaram, no começo eu falei, meu Deus, que loucura. Eu falei, pastor, eu vou ficar só nos bastidores, porque eu sou tímida e como que eu vou, né? Mas eu ajudando, né? E eu acredito que não foi só uma loucura, porque a gente acredita, né, que Deus tem um propósito através desse projeto e que vidas vão ser alcançadas, até as nossas vidas também, através dos testemunhos, através da palavra, e que nós seremos edificados através disso. Você acha que depois que tu entrou, né, porque a Aline foi a última, né, a entrar, até porque ela é aquela pessoa que ela tampa o buraco assim, vamos dizer, faltou um, tá, Aline, faltou, tá, Aline, isso aqui é limpeza, tá, Aline, e ela se move tanto que tem hora que eu falo, você de novo aqui, vai embora, para ela poder parar. Então ela foi a última a entrar só por conta de toda essa correria. Mas eu falei para ela, quer fazer parte? Né? Você acha que você, de alguma forma, sei lá, se sentiu um pouco mais animada, um pouquinho mais... Porque trabalhar cansa, a gente sabe. Mas você acha que, de alguma forma, porque como vocês são secretárias que fala com as pessoas, você acha que desenvolveu um tiquinhozinho mais, está um pouquinho mais animada depois de fazer parte disso?
Sim, de certa forma, né, deu mais um ânimo. Cada Uhum. vez que tem um, a gente fica animado, né, para ouvir o testemunho da pessoa, o que a pessoa tem para falar. E Que é bom. isso. É isso que é importante e eu fico feliz. E você, Fernanda? Eu. E eu agora. Eu vou falar o que agora? Ah, é. É, quando a pastora conversou com a gente sobre esse projeto, eu me lembro até hoje, fui lá na cozinha dela, dentro da casa dela. E ela, isso aqui tá queimando no meu coração, faz muito tempo. Eu falei, bora, então bora. Não, mas eu falei, não, bora. E todos nós de imediato falamos, bora. Meu Deus, isso aqui é Se uma bora, loucura. bora. E a gente nem sabia o que de fato ela queria fazer. E eu acho que essa era a melhor. Acho que a gente foi enganados. Fomos enganados. Era para eu ser o RH da empresa aqui. Eu já queria demitir todo mundo. Todo mundo eu queria demitir. Acho que teve dia que ela quis demitir eu Se também. demitir. Não, eu queria você não consigo demitir você, pastora. Nem pensei nisso porque eu não ia conseguir. Então, eu pensei em me demitir. Eu falei, ó, tô demitida. E nós não sabíamos a proporção que isso aqui ia chegar. Nós começamos com 3 cadeiras aqui, um quadro de um leão, que não tinha nada a ver com o que a gente tá hoje. tem hoje. Nada a ver, uma coisa com a outra. As cadeiras eram essas aqui, não tinha mesa. Era um cenário meio cru, assim, né? A gente estava... e a gente estava bem feia nos vídeos, inclusive, né? Depois, assistem lá. Nossa, Assistem lá. Não tá no meu Instagram. Depois meu vocês entram Deus, lá, gente, assistem é. lá. Feia. Socorro. A gente estava muito feia. Nossa. A gente mudou, né? Nossa, gente, sério, mudamos. Nossa, Ai, meu muito Deus. feia. Não faz nem um Nossa, ano. não é? Do nada. Moletom, cabelo pra trás, creme. Gente, Não, o Coque ainda existe, porque ele não me abandona nunca. Aí fica melhor, aí melhora. E, enfim, então a gente não sabia que iria levar essa proporção que... É claro que nós não estamos no nosso destino final. Eu acho que a gente não chegou nem na metade daquilo que a gente planeja para isso daqui. Nem na metade. Mas o que nós temos agora parece que nos traz animação para nós chegarmos aonde nós queremos. E para nós chegarmos... Gente, por detrás dos bastidores... Tudo bem, desculpa. Por detrás dos bastidores, até nós chegarmos nesse resultado que nós temos hoje, que não é o destino final, muita água se passou por debaixo da ponte. Meu Deus. Nós queríamos matar uns aos outros. Eu me lembro que quando nós começamos o Palavra que Revigora, e eu vou expor isso aqui, mas eu te amo. E você me ama também, né? depende do que você vai Não. expor. Depende. Aí já tentando arrumar esse cenário, e a gente tava muita flor, assim, os ânimos muito assim, né? A flor da pele, todo mundo estressado, irritado, que não sei o quê. E aí eu entrei no carro com a pastora, que nós íamos comprar alguma coisa, eu falei, calma, B. O que você respondeu, B? Calma não, Fernanda! Eu falei, tá bom. Fernanda, eu já falei pra você que quando eu estiver falando com esses meninos, Isso. pra você não me acalmar. Isso, exatamente, ela falou assim. Bem assim. E nem era com ela. E aí eu já tava na flor do As meu únicas ânimo. orelhas que estavam ali eram suas. E aí eu, tipo assim, eu enchei na hora e eu falei, meu Deus, minha pastora, minha chefe, tá bom, B. Eu fiquei aí, eu não queria nem respirar mais dentro do carro para ela não ouvir a minha respiração e não ter que falar Gente, comigo. Já pensou? E naquele dia eu pensei em me demitir. Eu falei, eu não quero mais isso para mim. E a gente já passou por... E à noite ela estava aqui. Tava aqui. Esquisitíssimo. E até hoje eu tô aqui, né? Graças a Deus. Então a gente já passou por muitos altos e baixos, por erros de gravações, erros de áudios, erros de comunicações. Uma coisa que começou para ser só todas as quinta-feiras, agora a gente aumentou a frequência das coisas. E é cansativo, porque todos nós aqui trabalhamos fora, todos nós temos ocupação. Então, ir trabalhar, vir, pegar ônibus, trem lotado,
chegar até aqui. Às vezes a gente chega em casa em cima da hora para estar aqui Meu e Deus. só dá tempo de tomar um banho, colocar roupa e subir. E chega aqui, às vezes, com a barriga roncando de fome. Ainda bem que nós temos recepção, né? Verdade. Olha, vocês são lindas. E a gente, só que a gente tem que ficar aqui até o final com fome, apresentar com fome, para depois se reunir, comer. Mas é algo muito gratificante entender que o tempo foi passando, que não é nem tanto tempo. Eu não me recordo quando foi que começou, porque para mim já tem anos isso daqui. Mas a gente evoluiu muito, aprendemos muito, brigamos muito atrás de um aperfeiçoamento, né? Tá errado isso, tá errado aquilo, tá errado, tem que mudar, tem que... Aí, no próximo live, errava no mesmo lugar que... Não, aí eu falava, não, tinha horas que eu pegava meu celular e falava assim, não vou mais nem responder isso daqui. Vou ignorar todo mundo, vou fingir que eu não existo. E era isso que eu fazia. E no final deu certo. Com persistência, insistência e determinação e fé. Aleluia, Jesus. Acreditar naquilo que nós não conseguimos ver. Acreditar naquilo, uma palavra ou em algo que Deus liberou para nossa pastora. E eu costumo dizer uma coisa, que agora não é mais o sonho dela, é nosso. Amém. Se um dia ela olhar para nós e falar assim, não quero, a gente vai falar, então, não vai ter como, não vai continuar aqui. Graças a Deus por não vai isso. continuar aqui, vai para onde? E é muito gratificante estar aqui. É um medo de gravar. Logo depois ela falou assim, não, filha, quero ser comigo. Eu falava, ô mulher, em nome de Jesus, fique só lá, é mais bonitinho a senhora falando. A senhora fala melhor. Senhora isso. Todas as vezes que eu tento dar um motivo para ela me deixa lá na sala da casa dela sozinha, vai pro quarto e deixa eu falando sozinha. Me ignora. Mas é gratificante. Cada dia que me dão um desafio é um sinal de que vamos romper todas as dificuldades que temos. Acabou, né? Acho que eu falei demais. Falei para todos vocês, Deus me livre. Eu perguntei, né, o que deu, né? Que loucura foi essa que deu na Eu cabeça? não respondi essa? Que deu na cabeça de vocês? Eu acho que não. Não sei. Não Respondeu? sei. A gente só falou, Pronto. bora. Não, TDAH. Mas, na verdade, não é loucura, né? Vamos dizer assim. É que cada um aqui tem uma história. Cada um aqui tem uma... O único que nasceu já sendo apresentado em um altar, que eu saiba, foi Davi, né? Mas aqui todos têm uma caminhada antes de um ministério, né? E a gente sabe como que era antes lá. E depois de ser encontrado por Cristo, de ser convencido pelo Espírito Santo, a gente entende que a loucura da cruz, a pregação da cruz, melhor dizendo, é loucura para quem perece. Mas para nós é poder de Deus. Então, assim, a gente sofreu o suficiente lá fora para entender que o melhor é estar aqui dentro. E nós recebemos aqui dentro de Deus o suficiente para entender que do nada Ele faz tudo, que da escuridão Ele faz nascer a luz, que daquilo que é loucura para muitos, o Senhor Ele usa como algo grande e poderoso para ser instrumento dEle. Então, nós fomos alcançados por essa graça. E eu sou muito, muito grata por cada um de vocês que aqui estão, né? Tem os que já nasceram com esse ministério, né? Que é a Aline, o Emerson, o Davi, e tem os que chegaram um pouquinho depois, que foi a Sara, o Alberi, e tem os que chegaram ainda depois, né? Glória a Deus, que é a Gi, a Fernanda, hoje o nosso querido cameraman, que ali está, né? E eu sei que existe um tempo, né, preparado por Deus, e o tempo dele é perfeito. E realmente é algo que estava em meu coração há muito tempo, e eu não entendo, realmente eu não entendo como que
esse sonho nasceu no meu coração. Se eu, né, na minha época de sofrimento sem Jesus, eu era uma pessoa que, gente, eu parecia uma porta. Se eu chegasse em um ambiente que tivesse pessoas que eu não conhecia, eu não conseguia falar. Eu podia estar com vontade de usar o banheiro e eu não ia, morria de vergonha. Eu estou fazendo o quê no nome de Jesus? Bem aqui. Falando para pessoas, em cima de altares, ministrando a palavra de Deus. É loucura ou não é, minha gente? Pelo amor de Deus. Então, eu sei que o que Deus ele tem, não só para mim, até porque eu já falei para Deus, esse sonho não é uma coisa que eu quero que seja pessoal minha, mas eu quero que esse projeto reflita, sabe? Que respingue na minha igreja, nos membros, em pessoas, em outros lugares. E eu falo para eles, eu falo, gente, um dia vai ser assim, assim, assim. E são coisas grandes, são coisas grandes. Sabe, realidade, expectativa, essas coisas. A expectativa, eu falo, vou usar aqui um exemplo, de uma mansão, mas a realidade dentro da casa pinga, dentro da casa chove, dentro da casa tem que juntar a mobília. E às vezes eu dou risada disso, porque eu falo, meu Deus do céu, isso é muito doido. Né? Então, eu quero muito louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Realmente tem aqui os meninos que levantam de madrugada, enfrentam trânsito, sol, chuva, aquela correria, e do salário deles é tirado para quê? Para gente, de verdade mesmo, de verdade. Eu preciso muito falar isso aqui, porque eu não tenho, né, como realmente agradecer isso. Esse Instagram que hoje a gente compartilha, que é o do Você Pode, eu tinha perdido essa conta, para a glória de Jesus. Quando a gente começou esse projeto, consegui recuperar. E já fazia meses que essa conta estava perdida, que foi hackeada. Então, hoje a gente tem lá, né, o selo da verificação, e todo mês eles mandam ali divididos, todo mês, para que a gente consiga pagar, para não perder essa conta. Cada recepção aqui também sai do salário deles. Então, eles não só acreditam, mas como patrocinam isso. E às vezes eu fico até constrangida, sabe? E eu falo, eu não vejo a hora de conseguir também ser resposta para a vida deles, e é o que eu espero do fundo do meu coração. E é a Bíblia que me leva a acreditar nisso, né? Eu quero aqui que cada um de vocês, né, respondam isso, né? Tem coisas que a gente planeja, né? O ano que vem eu vou fazer tal coisa e tal. Mas tem coisa que acontece sem plano, sem planejar. E eu quero perguntar para vocês aqui, né? A pergunta é a mesma para todos aqui. O que foi que esse ano de 2025 trouxe que vocês falaram, gente, isso aqui estava fora do script, como que eu vou lidar com isso? O que foi que chegou, o que veio? Pá! Foi o quê? Caminhão, foi trem, foi avião? Foi como que fala, gente, de um jeito bonitinho, morador de rua com carrinho de supermercado, sabe, que atropelou vocês? O que foi que aconteceu nesse ano de 2025 que vocês falaram, por isso eu não esperava? Eu posso responder por todas? Eu acho que todo mundo está pensando a mesma coisa. Será? Você pode. Só você pode? Você pode. Meu Deus. Claro que não só, né? Eu, por exemplo, nunca pensei que eu ia morar aqui, nesse lugar, perto de vocês. Lógico que não, eu amo vocês, gente. Não parece. Eu também não esperava você morar aqui, gente, perto. Juro. E eu já te falei, quem diria, Fernandinha, você sair de lá, do Jardim Nélia, do Zé do Ó. Precisava falar. Precisava. Para vir morar na colônia japonesa. Colônia japonesa. Muito. A parte do Tiradentes não precisa, tá bom? E nem é Tiradentes. Não, pelo amor de Deus. Itaquera.
José Bonifácio. Enfim, mas é isso. Eu acho que foi isso. Que a gente não tava no nosso roteiro, não. No meu também não. Pra Não falar sei, a verdade. coisa esquisita. Foi o céu que escreveu isso e a gente falou, é isso, tá bom, nós aceitamos. Vamos Cara, e ela casou esse ano. e Eita, o cameraman que foi falado aqui é meu marido. Lindo, te amo. Tá, vou passar o microfone pra alguém. Por favor, não pode cantar as pessoas no momento do trabalho. É a mesma coisa que a Fê falou, tipo, você pode. Foi, tipo, nunca passou pela minha cabeça que a gente estaria todo mundo reunido aqui. Quarta, quinta, sábado. Meu Deus. É verdade. E nas terças, depois do culto, a gente discute sobre o Você Pode ainda. Às vezes sobra um tempinho, bem pouquinho, pra gente discutir sobre o Você Pode. Mas esse 2025 foi, tipo, um negócio muito doido. Ué, foi tipo, ué. Os dias passaram muito rápido, muita coisa aconteceu. Os meses Meu parece Deus. que passaram assim voando, mas muita coisa aconteceu. Eu casei. Olha, ela casou uma criança. Gente, eu tenho 19 anos. Eu não tenho 13 anos, eu tenho 19 anos. E meu marido é aquele ali, tá? E ninguém aliança aqui no é dedo. culpado disso. Bichinho, eu amo você, tá bom? Ah, eu amo você. aplauda eu amo Jesus, você, ô eu amo glória, alguém você. ama ele. Ai, graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Poxa vida. Amo você. Eu amo você. Quê? Ah, tá. Aí, eu casei. Aí, uma das coisas assim que eu coloquei como um projeto assim na minha vida, quando a gente entrou em 2025, foi eu me dedicar mais à obra. E graças a Deus eu consegui estar bem mais presente em 2025 aqui dentro. Me aproximei de todo mundo, consegui. Fernandinha, você foi parte, tipo, não foi programado. Não foi programado, tá? Não foi programado. Mas a gente... Você pode descreve tudo. Tudo de, tipo, nasceu por acaso. Porque foi... A pastora já tinha falado e o Emerson tava resolvendo os negócios com ela sobre alguma coisa que eles iam fazer. Eu tava na mesa junto e do nada eu me envolvi no assunto e ela falou, você quer fazer parte do Você Pode? Eu falei, quero. E aí do nada... E do nada ela já me colocou no grupo, do nada já tava virando a secretária, então, tipo, Você Pode, descreve, tipo, algo que eu não planejei em 2025, que eu não imaginei tá fazendo, eu não imaginei passar horas com a Aline na cozinha, Olha. A gente dá bem, né, Aline? Graças a A Deus. gente dá muito bem, a gente nunca saiu na farpas. A Aline, ela aguenta muita coisa, ela aguenta... A pessoa que não se der bem com a Aline, com ninguém. Verdade. Gente, a Aline é daquelas que quando vai adorar no culto, ela tem que fazer assim, ó, glória a Deus. Porque se ela fizer assim, Jesus puxa. Verdade, ela aguenta todo mundo, todo mundo. Se ela não for pro céu, gente, meu Deus, perigo para nós. Ela aguenta a gente conversando, falando sobre coisas nada a ver, enquanto ela tá assim, a mente dela tá assim, meu Deus, não acaba. E quando a gente, às vezes, quando era... Hoje não mais porque é gravação, mas quando era live, a gente subia um certo horário para fazer a recepção dos convidados. E aí subia eu, a Aline, e do nada aparecia o Davi, né? Que aí o Davi, tipo, ele ia para dar apoio moral pra gente e para alimentar a gente também. Que ele falava, elas estão com fome, eu vou preparar alguma coisa para elas. Então ele comia, a gente comia e ficava todo mundo bem. Aí a gente descia... Pagando e ele, preço. tipo, às vezes ele subia, a gente ficava assim, com um pacote de bolacha atrás das costas, salgadinho em qualquer lugar. E o Davi, ele ia, ajudava, ele descia e falava assim, ó, os meninos estão subindo, eles já sabem o que aconteceu, alguém está se alimentando, aí ele subia de novo e falava, e ficava perturbando a Aline para animar o humor da Aline, porque do nada, às vezes,
A Aline ficava... Desliga. Não, mas não é que ela desliga, é que, tipo assim, acho que ela cansa da gente. Sim, e aí, claro, com aí, certeza. aí ela cansa da gente, aí o Davi ia lá, ficar perturbando ela até ela se cansar de novo. Mas ela ficava feliz. Ela ficava feliz, eu acho. Então, acho que Você Pode descreve muita coisa que aconteceu, tipo, do nada em 2025. Eu acho que nada do que que eu planejei para 2025. Parece que Deus falou assim: ah, você tá achando que você faz algum plano, minha filha? Eu vou te surpreender. Meu Deus. 2025 foi um ano misericórdia. Que o barco balançou, eu falei, eu vou morrer afogada. E aí Deus acalmava a tempestade, aí depois balançava de novo. Mas foi um ano de... Foi. Ah, tá. Foi um ano de muitas novidades, muita superação, muitas mudanças. Entendi, chat. Foi um ano de enfrentar muitos medos. Sim. De ver que Deus, ele faz coisas que, tipo, quando a gente acha que não vai. E o Você Pode é muito tipo assim, você pode superar seus medos, você pode superar o que aconteceu no passado, você pode passar por cima dessa dificuldade, você pode perder a sua timidez para fazer algo para Deus, você pode colocar em prática um projeto. Superar seus próprios limites, né? Então, tipo assim, o Você Pode muito você pode. E o bom é que quando a gente tá assistindo os podcasts, aí a gente só assiste, a gente não sabe o que passa por trás. Sim. A gente não sabe quem que tá lá fazendo bagunça, quem tá derrubando alguma coisa. E aí, quando a gente começou, e a gente que fica atrás, a gente vê cada coisa, a gente fica assim, gente, acontece tudo isso, mas quando vê lá assistindo no YouTube, lá parece que nada aconteceu. Tudo tranquilo. A gente derruba as coisas. E o mais interessante de participar é que a gente é os primeiros a ver tudo. Então, o testemunho das pessoas, a gente é os primeiros a chorar, né, Emerson? Então, tipo assim, é muito bom estar por trás das câmeras e a gente vê a emoção ali ao vivo. Sim. E a gente vê testemunho da pessoa que às vezes a gente tá desmotivado, sim. Aí a gente tá achando que a nossa vida tá... Ai, meu Deus, minha vida tá tão difícil. Aí a gente vai, a pessoa conta a história dela, a gente fica, meu Deus, como a gente reclama. Que vergonha. Dá até vergonha. A irmã veio aqui contar o testemunho dela, eu e o Emerson, a gente chorava. Da tia Ritinha, a gente chorava e eu olhava pra ele, o nariz dele desse tamanho. E eu segurando para não fazer barulho. E o Emerson aqui, ó, chorando e enxuga a lágrima. E todo mundo começa a chorar. Mas é muito bom. Sim. Porque cada um tem a sua história. E que a gente vê que no momento que está acontecendo, parece que é impossível. Parece que a gente vai morrer. Só que é só uma história para contar. Uma história para edificar outras pessoas, para encorajar as outras pessoas. Então, o Você Pode, ele veio para, tipo, mudar muita coisa na gente. Amém. E, em nome de Jesus, a gente vai sair do CLT. Em nome de Jesus. Deixa eu saber. Ai, é a Aline. Pode falar, Eu ia te poupar, filha, mas eles não deixaram. Então, esse ano, as minhas expectativas, né? Eu comecei falando assim, eu vou focar na minha carreira profissional, investir mesmo. E eu comecei a atuar, né, na minha área da estética. E aí, de repente, eu recebi o convite de estar aqui. Eu falei, meu Deus, já estou no Você Pode. Do nada, assim, foi tudo muito rápido. E para a glória de Deus, né, a gente está sendo edificado. Amém. Através disso. Eu creio. E ela, assim, por sinal, gente, é uma ótima esteticista, viu? Maravilhoso. Já preciso, filha, marcar um horário na agenda. Deixa eu saber desses meninos. Você, jovem,
Uma das experiências que marcou muito esse ano foi que no início do ano eu era sonoplasta, né? Infelizmente o Emerson era meu líder. Foi uma experiência que eu falei, vou melhorar na mesa, né? Vou prestar mais atenção. Aí chegou o David, chegou o Jonathan, e eu virei da banda, né? Que era um sonho também, que era uma coisa que eu queria muito. O Você Pode também marcou esse ano, que foi uma coisa muito de repente, nem eu sabia. Aí só chegou assim, podcast, aí Você Pode, vamos, gravação, live, e foi. E foi. Aí eu, amém. Ou seja, vamos. fora que você foi demitido já. Não, eu fui demitido. Aí uma semana depois me recontrataram. Aí, nossa, aí já me recontrataram me humilhando. O RH já mandou mensagem já como se você, olha, te contratei de novo por dó, que não sei o quê. Foi um ano bem agitado, né? Na parte do Você Pode, porque as lives davam errado, aí o povo reclamava, aí o RH me demitiu. As gravações davam errado. As gravações davam errado. Aí eu ia alimentar o povo lá, aí só subiu o Emerson brigar com a gente. Não podia fazer nada. Que ele, você está comendo aí? Não pode. Na live, tá saindo tudo lá embaixo. E foi isso, né? Foi um bom ano. Não, pra mim, esse ano realmente foi principal o Você Pode, porque eu não sei como surgiu, eu não sei como eu Na comecei. verdade, ninguém sabe. Então, eu só lembro que eu tava pedalando e chegou uma mensagem. Só que eu tava respondendo outra coisa da empresa. Aí eu vi a mensagem da pastora. Ela falou, não sei o que, lembra daquilo lá, você quer realmente concordar? Você quer realmente participar? Falei, cara, será que mais vai mandar aquelas loucuras que vai dar medo? Porque desde quando eu conheci o Emerson aqui, começaram a me incluir nos negócios aqui da igreja, as loucuras davam medo. Era umas coisas cabulosas, não, vamos rebocar a parede, não, vamos fazer uns negócios cabulosos, não, reformar a igreja. E eu sem saber pregar um prego. Eu falei, não, vamos, né? Vamos ver no que vai dar. Eu não sabia o que era, só concordei. Do nada, passa uma semana, ó, eu trouxe um pano aqui, ó, 3x2. Constrói um quadro aí pra nós fazer. Nossa. Aí o Emerson olhou e falei, cara, você sabe serrar? Ele, não, eu também não. Ela falou, tem um tico-tico. Eu falei, legal. Aí Chama a pastora. a gente começou a rodar desafio pra buscar isso, pra buscar aquilo. E estuda. Desculpa. E estuda. A gente fez esse quadro que eu olhei pro Emerson e falei, cara, impressionante que a gente fez isso que eu não tô acreditando. Tá de pé ainda, não caiu, a gente pregou. Tá na parede. Falei, impressionante como dura. Ficou lindo, ficou lindo. Esse ano pra mim eu não é muita coisa planejada. Porque como eu gosto de viver na loucura do que Deus prepara. Traz um pouquinho, por favor, também, aproveitando. Só que no copinho normal. Aqui, Se gente, tiver no copo. é a riqueza ao extremo. Minha gente, nós só a Se tiver um grandeza copo normal aí de plástico, por favor. é água na xícara, meu povo. Que isso? Se tiver quente, é só misturar o pó. Tem xícara suficiente para todos? Deus abençoe, meu filho. Mais uma É vez, o só acontece interrupção estagiário, né? na minha fala É o mesmo. nosso estagiário. Cara, é impressionante como eu sou. Fala, querido. Eu até perco uma raciocínio, né? Não, isso daqui é padrão. Tá eu aqui falando, atropela mesmo. Não, gente, perdão de novo. E isso aqui é tipo é um normalzão, tá? Na minha parte. Nas reuniões, eu não sei. Glória! Vai ser contratado. Eu tô vendo. Vai ser contratado. Se derrubou alguma coisa, vai ser. Na reunião, né, eles colocaram assim, tipo, ó, sempre quando alguém quiser falar, levanta a mão. Ele é o cara que fica. Não, pior que muda de assunto umas 3 vezes aqui. Aí quando eu vou falar, ninguém lembrava do assunto que eu ia falar. E eu já tava quase esquecendo do que eu ia falar também. E geralmente é o Emerson que corta ele. Não é só o Emerson, não. É o Na Emerson maioria que das vezes corta. é ele. A Sara fala mais. Fala, filho. Fernanda, você não tem moral pra falar que a Sara fala de mim. Ah, pelo menos eu não corto ninguém, né? Obrigado. Rebobinando podcast, quadro. Lindo. Isso, bike, quase foi atropelado por um caminhão de lixo. Quando eu tava vendo a mensagem. Foi, né? Porque eu lembrei dessa parte e eu fico vendo e falo, cara, que loucura. É cada loucura que a pastora faz. É tipo,
tá eu em casa, assim, de boa. Não, teve uma vez que foi muito impressionante, que eu tava chegando no serviço, e a pastora mandou assim, o Emerson tá te esperando pra buscar não sei o quê. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tava dentro do ônibus ainda. Falei, eu mandei mensagem pra minha esposa, falei, ó, chegar, eu vou buscar um negócio com o Emerson. Aí eu liguei pro Emerson, Emerson, você tá por onde? Eu tô em casa. Falei, tá, vamos? Ele falou, vamos pra onde? Aí eu falei, cara, você pediu pra gente buscar um negócio. Ela falou, não. Ela falou que você tava me esperando, eu já ia te ligar pra ver se você tava pronto. Falei, cara, é cada coisa impressionante que acontece. E assim, tipo, 7 horas... Não era, eu acho que era aquela mesa de vidro dela. Foi a mesa de vidro, teve a mesa de plástico. E eu falo que impressionante, eu amo essas aventuras. Que bom. Por E mim... a compra do sofá? Não, isso sim foi uma coisa que marcou. Porque eu não lembro o que a gente tava fazendo aqui. O quadro. Foi. Não, teve uma coisa do sofá que tava eu e o Emerson aqui, a gente fazendo não sei o quê. A pastora chegou de uma pregação. Não, a pastora chegou de uma pregação e falou, gente, tem um sofá ali, não sei aonde. Eu gostei muito. Falei, tá bom, pastora, desce aí. Ó, gente, só pra lembrar, eu não tenho cartão, não sei dirigir. A pastora chegou e falou assim, eu tenho um sofá ali, não sei o quê. Eu falei, tá bom, pastora, desce que nós vai lá. Onde que ela descendo? Eu entrando no banco motorista, o Emerson no passageiro. Foi onde que ela não é ali o negócio. O Emerson falou assim, mas por que você não vai com nós? Ela desce. Eu falei, por alguns segundos eu saí com esse carro. Eu não sei onde que estava o sofá. O Emerson também, eu aposto que a gente ia chegar no meio do caminho e falar, o que você tá fazendo aí? Aonde que a gente tá indo? E a pastora ia falar, meu, onde vocês estão? Que eu não sei o que tá acontecendo. Então, só pra vocês entenderem, é esse tipo de loucura que acontece, é muita coisa que acontece, Nossa, quadro, muita. é mesa, é monitor. Pois Era é. a porta do meu guarda-roupa. Ela falou assim, desmontei um guarda-roupa, fiz um closet. E a porta? Ah, não, vou usar pra alguma coisa. Passa uma semana, tem uma mesa aqui montada com que ela montou, que tá super boa. Não, eu confio nas coisas que a pastora faz. Assim como o quadro. Eu aprendi tá a de não pé. duvidar mais de você quando você montou aquele negócio. Tudo bem, o kit terminou. Mas você começou e não caiu. Daí eu aprendi a confirmar. Não, eu quase caí. Não, é lá o negócio dela de Tá. cima. Ela fez tudo que ela fizer. A janela. Toma de apoio. Não. Eu caí, mas a janela não. Pois é. Então, assim, esse tipo de loucura que eu falo, meu, que sensacional. Antes a gravação era só de quarta, a gente chegava a montar um ânimo. Quando falava assim, não, era as lives, né, que era de quarta, aí quando falava assim, a gravação, tá entendendo? Porque eu não marco agenda, é elas. Eu só mando mensagem no grupo, quando é que vai ter gravação? A Sara mandou uma lista no começo do mês. Não, ela mandou uma lista no começo do mês. Essa lista foi cara água baixa, porque ninguém lembrou. E eu fico mandando, gente, quando vai ter gravação? Não, sábado, sexta, tá bom. Chega um dia antes, quando vai ter? Amanhã, tá. Legal. Hoje mesmo, ontem, a gravação de ontem, eu não sabia que ia ter. O Emerson falou, você sabe de alguma gravação de hoje? Eu tô sabendo agora, se você souber. E não, vou confirmar com a minha esposa que ela falou. E acho que ela vai confirmar com a pastora. E teve, eu falei, sensacional. Aí eu cheguei na minha esposa, eu falo, vai ter gravação. Ela, oxe, mas estava agendado. Eu falei, não questiona. Eu acredito que Deus está preparando. Vamos seguir o barco. Se eu acredito que cada um, se tá aqui no barco, é porque acredita nas loucuras da pastora. Eu, praticamente, eu falei, tô no barco. Não, peraí. E Já eu tô dirigindo. acredito nas loucuras de Deus. Ah, viu? Entendeu? Eu pensei que você ia Glória falar a Deus. nossa, né? A gente Isso, não é louco? Também. A Sara era assim, gente, dia de segunda-feira não vai ter gravação porque a gente precisa editar os vídeos que estão, né, senão é muita coisa. Aí do nada a Sara, no domingo, à noite, fala, gente, amanhã tem gravação, marquei uma gravação para amanhã. Eu falo, mas segunda-feira não é dia de editar vídeo? E ela, então, o cara só tinha essa data. E eu, marquei. Sara, eu vou pregar, Sara, e agora? Gente, acontece. Glória a É Deus. impressionante. Então, fora o Você Pode, eu acho que esse ano foi surpreendente ao se aproximar de pessoas. Comparado a que eu acho que ninguém conhecia minha parte tímida. Eu era tipo a Aline misturado com a Giovana. Não falava nada quando eu falava, só ria. Entendeu? Então, assim, começar a conversar com todo mundo. Equipe, eu não vou tocar nesse assunto porque, né, enfim, era meio difícil. Não, hoje em dia sim, mas é porque no começo teve umas coisas que eu acho que não podia, mas assim, ninguém precisa ficar sabendo. Aqui pra vocês são flores, a gente ama um ao outro. A gente se dá super bem. Bastidores, é comida que resolve. Isso eu fico muito feliz. Tudo com comida. Pois é. Isso que eu gosto. Uma coisa que eu perdi medo. Só do Você Pode, tá?
Quando me chamam pra fazer reunião, a pastora, eu quero reunião. Antes eu levava a sério, eu ficava, cara, o que eu fiz? Eu já começava a vir com uma lista na mente, eu falava, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Porque se ela viesse falar, eu já tava preparado. Hoje não, eu falava, vou ter reunião. Eu falava, bolo de leite, Gente, vai café. ter reunião. Tá, ai, o que eu vou levar? O que eu vou levar? É tipo assim agora. É, né? nós Mas já o sobe. que eu fiz? O que eu fiz? Por isso que eu falo que Desculpa. a comida resolve. Pode É por isso que eu alimentar acho meus que, igual a ouvidos. pastora falou, acho que é uma das partes mais puxadas, que é o que você mais se aprofunda a aprender. Se você não aprende, não anda. Não tem jeito. Como assim, com edição? Mas assim, se você não aprende, não anda. Se der errado, é culpa sua. É pra vocês terem noção, a comida muda tanto o cenário que a única reunião que não teve comida, no dia seguinte eu fui demitido. Não teve um café, não teve água, foi na seca. No dia seguinte já chegou mensagem, então, você não faz mais parte, tá? É isso. Mas hoje tem pelo menos um café, então assim, é pelo menos pro RH ali que eu vou, é tipo assim, um aviso prévio que eu vou receber. Não vai ser demitido no dia seguinte. Uma suspensão. Nossa, é impressionante. E eu gosto muito dele. Eu falei, eu tenho que ser amigo dele. Porque quanto mais amigo, mais... Assim, não é por interesse de comida, é por amizade. Mas a comida acompanha, porque eu lembro que eu subi um dia com fome. Com fome, ele, não, você tá com fome? É um tutu aqui, eu não sei o que tinha. Eu sei o que tava bom. Eu sei que era do dia anterior. E uma coisa que tinha do dia anterior, umas 3 panelas, ele misturou. Parece que ainda tava cru. Ele tacou no fogo, mexeu. Saiu alguma coisa legal. Eu desci, todo mundo com cara de bravo. O Emerson... Nós não entende. E a Fernanda assim, sempre tentando entender o que o Emerson pôs na... Era alguma coisa que o áudio estava atrasado, alguma coisa, mas como era lapela, a gente não mexia com edição. Mas é isso, final do ano a gente fechando. Eu não acreditava que a gente ia estar aqui hoje. Eu não acreditava nessa reunião. Não por não acreditar na capacidade, mas tipo assim, pelo que a gente passou, eu falava, isso daqui não vai muito longe. Se continuar desse jeito, não vai estar muito longe. Mas eu acredito que até mesmo as brigas mais, assim, perigosas de pessoa querer desistir, eu acho que foi para poder a gente aprender. Eu digo isso por mim, porque até mesmo com a minha pastora aqui, a gente não teve, graças a Deus, nenhuma briga. A gente só diálogos. Eu aprendi muito com ela. Entendeu? Nunca briguei com a RH, fico longe. Ele me trouxe pão de queijo. Trouxe? Um dia de manhã. Ah, certo. Não, na verdade, ó, eu vou expor, mas não briga com nós. Aqui pão de queijo não era pra senhora, era pra ir pro Emerson, que a gente acordou com fome. Eu falei, vamos tomar café, comprar um pão de queijo. Ah, pastor, vamos descer na pastora. Chega, a mulher muito brava. Pão de queijo. Trouxe pão de queijo. Assim, viu? Tudo resolve em comida. Tudo resolve em comida. Não, mas aí foi com a pastora, foi carregar. Pois então, tudo bom? Não vou parar de falar, porque eu tô pensando na Fernanda aqui. Davi ainda te apoia falando que foi a Fernanda. Meu Deus. Nem brinca. E o Emerson, tá. vocês? Não, porque senão eu vou ficar pensando na Fernanda. Cara, falar esse ano, pegar uma frase que a Giovana falou, né, do barco. Eu acho que esse ano o meu barco afundou. A baleia engoliu, depois a baleia subiu de novo. O barco ficou lá em cima porque foi muita coisa nova mesmo. Deus me abençoou com o casamento. Porque a gente fala assim, casar. Aí as pessoas falam assim, casar é sair no cartório, assinar um papel e tá tudo certo. Gente, só que experimentem casar com Deus. Porque quando Deus promete algo, fala algo, cara, você, tipo, fica sem acreditar, fica sem chão, porque é a palavra de Deus. Então, cara, eu falo assim que esse ano foi um ano de muito, muito mesmo aprendizado. Vou deixar um agradecimento, como sempre, da minha pastora, porque eu não vou falar que eu sou perfeito, porque eu não sou. Não, aleluia. Porque com ela, eu falo assim, cara, ela eu posso chamar de mãe, porque é claro que nem tudo são flores, tem seus espinhos, mas ela é aquela pessoa que, tipo, quando eu tô saindo dos trilhos, ela me dá um belo de um puxão de orelha tão forte, e eu falo, cara, isso doeu. Mas lá na frente eu falo assim,
sem ela, eu não estaria aqui porque vocês me conheceram em uma versão muito diferente de quem eu sou hoje. Então eu falo que 1%, uma boa parte da minha vida, ela e o meu pastor, que também está atrás ali, gente, tem junção na minha vida. Eu falo que tudo é uma engrenagem e Deus sabe o que faz. E no decorrer do ano aí também entrou esse projeto. Quando a pastora me mandou mensagem, na primeira gravação eu não estava, porque eu tinha falado, eu acho que eu ia trabalhar. Eu fui trabalhar, eu falei assim, pastora, não dá, porque eu estou trabalhando isso, aquilo. E aí já na segunda gravação ela foi e me chamou de novo. E eu falei assim, cara, a gente precisa trabalhar, só que, é a pastora que está me chamando. Então, eu vou ir lá para me ver como é que é. E aí quando eu cheguei aqui eu falei assim, vai ser muito fácil, gente, vai ser só pelo lapela e um celular na minha cabeça, tá? E, gente, eu briguei muito porque, coisas novas dá muito medo mesmo. E eu falo que, cara, quanto mais você vê coisas novas, é tanto aprendizado, só que vale muito a pena. Só que deixando mais uma vez, sem Deus, nada disso daqui teria acontecido. Sem Deus, esse ano, para cada um que está aqui, eu acho que não teria acontecido, porque aconteceu muita coisa. Também quero agradecer a minha líder, minha diretora de RH, a pessoa que também me puxa as orelhas, a pessoa também que por trás dos bastidores me incentiva, a Fernanda, que eu tive o prazer de conhecer. Já tive o prazer de conhecer, vendo ela aqui pregando, sabendo que ela mexia na mesa também. E eu falava assim, gente, cara, que unção que ela tem. E eu falo que são pessoas que, quando pega para puxar minha orelha, são pessoas que me colocam no eixo. Claro também que tem Deus, gente, tá bom? Mas eu não vou falar que eu não faço raiva, porque eu faço muita raiva mesmo. Imagina que é isso, deixando bem claro, tá? Só o básico, assim, mas eu falo que Deus não une propósito. Gente, desculpa. Calma que Deus não usa pessoas, não une pessoas, une propósitos. Porque cada um tem uma função especial na vida de outra pessoa. A gente acha que não vai impactar, mas acaba impactando muito. E, cara, esse ano eu acho a única palavra que eu tenho mesmo é de gratidão ao extremo a Deus, porque até esse mês eu meio que dei uma blefada assim, a minha pastora, epa, filho, calma aí. Eu falei assim, gente do céu, mas não é também aquela coisa, se vir a Deus eu vou estar ali naquele quadradinho. Não, gente, não é assim, porque Deus, ele está sempre com a gente e ele sempre vai colocar pessoas para nos direcionar. Basta a gente querer, porque se eu tiver a escolha, e a gente tem, é claro, de ter a escolha de não querer estar, é claro que a gente vai ter consequência. E eu ouvi uma frase esse dia, minha pastora, que fala bem assim, Deus nos deu livre-arbítrio. Só que tem um porém. Aquele que é chamado não tem livre-arbítrio. Arbítrio, até falei errado. Porque, cara, quem foi chamado é para fazer aquilo que Deus quer. E não aquilo que a gente quer. Porque se eu fosse fazer aquilo que eu quero hoje, a minha pastora até sabe, eu não estaria mais vivo. Eu não estaria, gente. Inclusive, eu mesmo seria, acho que tinha matado você. Tinha. Pode entrar sim. lá, filho. Isso se tu não tivesse matado eu do coração, né? Gente, lembrando, eu já ainda faço um pouco de raiva. Minha pastora tem que diminuir, né? Não, diminuir, minha pastora, diminuir. Não, gente. Tá vendo o pessoal aqui, às vezes me detonando, porque às vezes eu sou um pouco bem chato acho que ao extremo, para algumas coisas. Chato. Só um pouquinho. Usei. Porque eu quero sempre dar o meu melhor. E quando às vezes eu olho assim, eu falo assim, cara, é um erro tão besta. Para mim, às vezes é um erro tão besta e para a pessoa não é. E eu tenho que aprender isso, porque às vezes a visão que eu tenho, eu falo assim, isso dali não deveria estar acontecendo, a visão que a outra pessoa está tendo é totalmente diferente da minha. Quando a gente senta, conversa, fala assim, poxa,
por causa de uma besteirinha, acabou virando uma besteirona. E igual a Giovana falou que do testemunho da tia Ritinha, a gente estava chorando atrás porque a gente, toda a gravação, toda a live, todo projeto de algum testemunho que alguém vem, alguma palavra que revigora, a gente sempre é os primeiros a escutar. E nesse testemunho eu falei assim, cara, o que Deus fez na vida dela, meu, as pessoas olhando assim, falam assim, deixa de bestagem, você vai morrer em breve. O que Deus fez para ela ter a chance, gente, de ser quem ela é hoje? Vocês no YouTube, tá no YouTube ou no Instagram? Tá no YouTube. Tá no YouTube, se vocês puderem, assiste lá. É uma bênção, não só o dela, como de outras pessoas também. Mas aquele testemunho me impactou tanto que era eu atrás da gravação chorando, a Giovana do meu lado chorando, o papel caindo. Gente, tem um fone abençoado, tá? Que sempre cai em todas as gravações, em live, graças a Deus. E eu falei assim, meu Deus, esse ano eu tava com um projeto do ano que vem, só que eu falei assim, cara, eu vou deixar na mão de Deus. Eu quero entrar o ano de 2026 com os planos de Deus, porque eu não quero fazer mais nenhum plano. Eu quero que Deus fale assim, ó, filho, você vai fazer isso, isso, isso. Só que também eu tenho que colocar uma coisa na minha cabeça. Não só eu, como todos nós, que se a gente deixar algo na mão de Deus, é confiar. Porque a gente vai olhar e vai falar assim, será que vai dar certo? Será que... Porque, gente, falar a verdade, eu não via eu estar aqui hoje com vocês. Eu não via estar fazendo parte desse projeto. E Deus falando, eu tipo, gente, é inacreditável que Deus faz e ainda continua fazendo em nossas vidas. Glória a Deus. Quer falar, Biel? Como é que foi seu 25? Quer não? Uai, não quer não? É tímido? É não, né? Quem sabe um dia ele conta como foi, né, o ano dele. Para a gente não estender muito, era até uma pergunta, né, que eu realmente queria fazer, né, já, sobre qual testemunho que mais marcaram vocês, né, qual parte, né, a Gi falou, né, da tia Ritinha, o Emerson também da tia Ritinha, todos foram realmente, assim, muito inspiradores, né, mas para mim também, o testemunho da tia Ritinha foi, assim, ela contando e eu olhando para ela e pensando como que ela conseguiu ainda chegar até aqui e cumprir com tanta excelência o ministério que hoje ela tem, né? Então, e o seu, Alberi? O meu foi o do pastor Paulo, mesmo que foi no Palavra que Revigora, teve aquele trecho, né? Uhum. Uma parte que acho que eu nem assisti, mas não sei se teve algum erro de câmera, mas sei que eu esqueci totalmente de onde eu tava. E eu comecei a prestar só atenção no que ele tava falando, porque foi um pouco impactante, pode ter sido um pouco até agressivo da parte da vivência dele, né, na época, mas foi algo que uma mudança de pensamento não é fácil. E ainda mais eu acredito quando vem do homem, que é poucas emoções, né? O homem sempre parece ter um sangue mais frio. Então mudar o pensamento bruscamente de um tempo para outro é bem difícil. E da vivência dele foi uma coisa impactante. Teve a dele que foi esse trecho, e não puxando o saco, mas assim, falando profissionalmente da parte que a gente participa, ou do nosso pastor também, que é tipo assim, uma vivência de onde você veio. Eu não vivenciei a época onde muitos testemunhos eram contados desse jeito. Então assim, para mim, a minha vivência agora mais assim, de se aprofundar com Deus, de conhecer mais a Deus, veio através desse podcast também. É tipo assim, saber de vida, saber do que Deus ainda faz na vida das pessoas, é algo que eu não via na rua, você não consegue ver o dia a dia, você não presta atenção. Então assim, vir pessoas que falam da vivência dela, fala do crescimento, da mudança de vida, é algo realmente edificante. Não tem como você voltar para casa do mesmo jeito que você veio. Eu converso muito com a minha esposa, eu falo, meu, a atmosfera que é as gravações, você não consegue ter noção quando você vai assistir o vídeo, porque fica um ambiente totalmente diferente. E aqueles testemunhos são totalmente edificantes. A gente vê que pessoas passaram no extremo da vida. Tipo assim, igual do nosso pastor, vivenciar
uma vida onde ele vivenciou, não é para qualquer um que consegue se recuperar. É igual eu falei, né? O homem tem um pensamento que quando ele firme é bem difícil mudar. Não é qualquer um consegue estar no mundo das drogas e falar, cara, eu quero sair, eu quero mudar. Muitos hoje em dia, eu mesmo trabalho pro centro, eu vejo muitos que, se você for lá, você pode oferecer o que for para mudança de vida. E pode até te enganar no momento querendo oferecer, mas isso vai ser só para depois ele voltar e conseguir aproveitar mais daquilo que ele quer. Então eu falo que foi do pastor Paulo, pelo que pensamento que ele mudou, e muito do nosso pastor também, pela vivência que ele teve e mudar essa vida, né? Hoje é meio até difícil de acreditar o que a gente vive. Onde eu estou foi algo que ele construiu, pra alguém que era antes e para alguém que construiu agora, é uma mudança totalmente radical, uma mudança totalmente assim que só Deus consegue fazer. Só a gente vê que é o cuidado que só Deus faz na vida da pessoa. Ah, o meu foi igual ao do Alberi, foi 2 também, não é querendo puxar o saco, porque é minha líder, mas o da Fernandinha e o da tia Ritinha foi os que, tipo, os que eu parei assim pra olhar, falei, caramba, foi muito coisa de superação, principalmente o da tia Ritinha, né, que ela falou que perdeu uma filha e a mãe meses depois, onde muitos ia querer parar, desistir de tudo, até mesmo tirar a vida, não, ela continuou, né, seguindo a Deus. E o da Fernandinha também foi muita coisa de superação. O da Fernandinha e o da tia Ritinha, pra mim, foi os que mais marcou esse ano. Ah, vai. Porque eu também contei o meu. Ixi, É Davi, brincadeira, meu já é filho, não. Elvis. Marcou ele, algo foi falado que fez a atenção dele voltar. E é isso o que importa. Os testemunhos que acho que todos são muito bons, mas os que mais me marcaram foi da Janaína Gaspar. Dela foi um testemunho que eu fiquei assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus, eu ficava assim toda hora na minha cabeça, não podia falar porque o medo de sair, né, lá no som, né, e da pastora também foi um testemunho muito, até hoje, né, quando eu escuto, eu assisto, eu fico, gente, meu Deus, gente, meu Deus, gente. E no dia mesmo que, não só o daqui, mas quando eu escutei o dela lá no Crente Pod, eu liguei para ela e ela acho que ela não entendeu muito bem o que eu quis dizer quando eu liguei para ela chamar de vida. Eu falava assim, eu quero te dar um cheiro, menina. Porque a gente vai assistindo e tem coisas que, por mais que a gente tenha uma convivência diária aqui, a gente desconhece o que a pessoa passou. Porque não é a gente não senta toda hora para falar, olha, eu passei isso. São coisas que, quando a gente tem oportunidade, a gente fala, e quando a gente fala, a gente olha e fala, meu Deus, não é possível que fulano passou por tudo isso, né? E também o do pastor Paulo, por ser uma gravação a primeira gravação, né, tecnicamente, que eu estaria presente, e o conteúdo que aquele cara tem de Bíblia, de sabedoria que o céu deu para ele assim, fora a questão do testemunho dele, e eu fiquei impactada, que eu não queria, por de mim, eu não estaria mais nem lá apresentando, eu estaria atrás ali só ouvindo ele falar. Então, esse foi um dos testemunhos que marcou bastante a minha pessoa. Glória a Deus. Então, todos, né? Tem todos os testemunhos, tem um peso, né? Tem um propósito, sim. E o que mais me chamou a atenção, todos têm, né? O que mais me chamou a atenção foi o da tia Ritinha. Eu lembro que a gente estava aqui, a gente chorava, aí eu e a Sara subiu, e aí ela contou que teve mais uma perca, e a gente parou assim, gente. Aí a gente, não, peraí, mais isso. E aí depois ela falou que teve mais uma doença, né? O câncer no útero. E a gente, meu Deus, às vezes a gente reclama da nossa vida e tanta gente passa por tanta coisa, né? E ela superou, né? Como muitas pessoas superam. E é isso. Para mim, um dos testemunhos mais impactantes também foi o da tia Ritinha, que foi que, tipo assim, eu parei mesmo, eu parei o que eu estava fazendo para ouvir o que ela estava falando.
sobre as perdas, e mesmo assim ela continuava, tipo, ela encontrou um ministério Meu Deus. em meio à dor da perca da filha, de tudo aquilo, ela estava ainda lá fazendo, e eu fiquei, gente, como pode, né, alguém encontrar tanta força para mesmo assim ainda continuar acreditando que Deus pode fazer, que Deus pode realizar, que Deus pode curar. E o também do pastor Paulo, que foi também que a gente, tipo, ouvia algumas coisas que eu falava, gente, eu não sabia que isso existia, não. Eu não sabia que ele tem uns conhecimentos, assim, que você fica meio... De onde ele tirou essas coisas? Que também foi uns que, tipo, a gente estava atrás das câmeras, que a gente, todo mundo paramos o que a gente estava fazendo para ouvir o que ele estava falando, porque até hoje, não faz muito tempo que ele veio, mas, tipo, até hoje a gente tem coisas que eu fico, às vezes em casa eu lembro e falo assim, cara, isso é verdade mesmo? Isso aconteceu mesmo? E eu fico pesquisando para ver mesmo, pra saber de onde veio, da onde saiu. Eu já assisti a gravação dele umas 4 vezes. Só para me ouvir direito o que ele tava falando, para me saber o que era verdade. Eu fiquei, não é possível. O meu, como eu disse, da tia Ritinha foi tipo assim, marcante, assim. Acabou todas minhas lágrimas lá. Porque a gente vê como é importante a gente entender que o que Deus faz, assim, na hora que acontece, a gente não entende. Porque ela contando a perca, que ela perdeu a filha dela, fiquei imaginando. Imagina você carregar por meses uma criança, você conseguir pegar ela no colo, ver o rostinho dela, ver o chorinho dela. Por 9 meses você vê ali sua filha crescendo, saudável, e do nada acontecer tudo o que aconteceu. E aí a gente olha e fala, como pode? E ela contando, a gente vê que ela fica triste com a situação, mas que Deus acalmou. Que como tipo, Deus acalmou o coração dela. Em que, mesmo que é uma dor, o luto dói, só que Deus sabe o que faz. E ela contando que ela falou, que seja feita a vontade de Deus. E como dói a vontade de Deus. Sim. Então, acho que, tipo assim, esse foi um que ficou na minha cabeça, e toda vez que aparece algum corte, eu fico, gente, como pode? E, tipo, em 1 ano, ela ter perder um filho, eu não sou mãe, mas eu imagino que deve ser uma dor. Nossa. Perder uma mãe, quando você tá superando um luto, você perde sua mãe. E mesmo assim, você continua ali, fazendo a vontade de Deus. Alegrando as pessoas, passando a sua história, que um dia foi de dor, passando para outras pessoas, para ela superar uma situação que ela tá passando, não precisa ser a mesma, mas tipo assim, não, se a tia Ritinha, ela passou por tudo isso e ela tá ali, Deus também vai me sustentar. Não vai ser essa situação, essa decepção que vai me parar. Não. O meu Deus, ele vai fazer eu superar isso. E o do pastor Paulo também, que ele fala, parece que ele é tipo assim, uma máquina. E ele falando, e gente, ele tava ali na hora que tava escrevendo. Vocês sabem o que significa isso? Não é isso que vocês acham, é isso daqui. Gente, tem certeza. Meu Deus. É uns detalhes que a gente fala. E a história dele também, que a gente olha e fala assim, gente, ele fez isso, ele pensou em fazer isso. E como a gente, às vezes, tipo, parar um pouquinho, que o testemunho dele é a vontade que ele tinha de fazer, e na hora ali ele voltou atrás. Meu Deus. Que ele poderia ter ali, naquele momento, acabado com a vida dele. E que Deus, às vezes, ele coloca a gente em situações e que ele mesmo tira. Ele bota ali a gente pra ver e ele fala, não, ó. Meu Deus. Mas a do pastor Paulo e da tia Ritinha é, tipo, aquela que do nada você pensa, ó, nossa. E por mim eu ficava horas e horas escutando a tia Ritinha, o pastor Paulo, todo mundo aqui, horas e horas. Tem mais algum que você... Fora o da tia Ritinha também?
O da tia Ritinha e do pastor Paulo, porque, cara, ele falou uma frase lá dos vendedores que eu tô tentando Os lembrar. árabes, né? Os corvos. E na hora eu falei, na hora que ele falou aquilo, eu tipo fiquei na minha cabeça, eu falei assim, cara, isso é novo pra mim. E eu falei assim, cara, é cada aprendizado que cada uma dessas pessoas traz pra gente que em mim desperta o interesse cada vez mais a fundo de viver mais a Bíblia. E eu falo assim, Deus, se eu pudesse, tipo, viver, não viver o que aquelas pessoas viveu, porque cada um, Deus dá a estrutura, dá como é que fala? O processo para cada um de acordo com o que suporta. Porque se eu for olhar dos versículos da Bíblia, dos livros, de quem mais eu acho impressionante é o livro de Jó. Eu falo assim, cara, se fosse eu, não resistiria. Mas é uma coisa que me faz querer ir mais a fundo, porque é uma curiosidade que bate, fala assim, será mesmo? Porque, querendo ou não, tem aquela dúvida, tem gente que duvida bastante. E eu falei assim, eu tenho que ir a fundo nisso. E na hora que eu fui, eu falei assim, cara, como o cara é estudado. Só que quando ele conta o testemunho dele, ele fala assim, cara, ele viu tudo isso e Deus deu essa som para ele. E se for algumas outras pessoas, não tem uma estrutura para ter essa. E eu falei assim, cara, é uma coisa muito impactante, velho. Bom, nós vamos já encerrar. Eu quero pedir aqui de forma rápida e precisa, tá bom? Perguntar para vocês assim, aqui da equipe, com qual pessoa que vocês mais se identificam daqui da equipe e na opinião de vocês, no ponto de vista de vocês, quem é a pessoa aqui que mais trabalha? Eu digo aqui no projeto, esquece a casa fora. Eu digo aqui no projeto. Primeiro, quem é a pessoa que vocês mais se identificam, né? Que mais se dão bem. E a pessoa que mais trabalha. Rapidinho, sem demorar, que precisamos encerrar. Senão eu vou ter que demitir todo mundo. Pelo amor de Deus. Tá bom, tô esperando terminar de falar. Eu, particularmente, não consigo me identificar com ninguém, não menosprezando ninguém. Calma. Não, calma. Deixa eu explicar. Tá vendo? Todo mundo interrompe, pô. Chega a vez do Hermes, todo mundo aqui, ó. Chega a minha vez, a pontuação. Não, mas é sério, eu não me identifico com ninguém, porque questão que eu vejo que cada um tem uma característica especial e única. Assim, pode um ou outro se identificar, mas eu não vejo porque tem momento que eu sou meio aleatório mesmo. Tipo, parece que Deus joga o dado e fala, agora tá no 4, vai, está aleatório. Hoje você tá bem animado, amanhã está 1. E tem dia que eu chego aqui, que eu chego com uma dor de cabeça e falo, cara, não quero falar com ninguém, Eu já veio lá de serviço pensando, eu vou chegar lá, eu vou falar pra todo mundo, não fala comigo que eu não tô bem. Eu cheguei e falo, gente, hoje eu tenho novidade. Então, assim, cada um eu sei que tem uma característica especial. Eu não sei o modo de pensar, principalmente dele, eu não sei como ele pensa. Não, ninguém sabe, nem Pronto. ele. Não tem como falar. Eu era o mais esperto que ia falar, pô, posso me identificar porque a gente participa da mesma área. Não, mas ele é esquisito. Então, assim, eu acho que o único neurônio da pessoa que eu divido é o Davi. Que a gente, se a gente andar junto, a gente vai raciocinar a mesma coisa. A gente, às vezes, nem precisa falar para poder acontecer. A gente só vai olhando, apontando e vai acontecendo. Eu acho que a gente entrar num diálogo de mundo aqui, a gente se entende fácil. Então, assim, eu não identifico com ninguém, mas cada um é especial no coração, tá bom? Ah, esqueci de falar cada um do trabalho, né? Agora que eu lembrei, tá tentando lembrar o resto da pergunta. Que eu lembrei da primeira parte. Aí eu falei tanto que a segunda parte eu não lembro. Ele não via a hora de desabafar, pôs pra fora. É. Sim, diga. Prossiga. Mas a pessoa que eu vejo que mais trabalha, não também puxando o saco, pelo amor de Deus, cada um trabalha muito e eu admiro, mas eu acho que a pastora, por questão de, ela é o centro de tudo. Tudo que a gente precisar resolver é com ela. Eu não vou, tipo, apesar de editar vídeo, eu vou chegar na Fernanda. Ó, Fernanda, eu olho pra Giovana. Ele não tá identificando mais nada, eu acho. Eu mandei essa crônica quando eles vieram. Foi confundir a Giovana com a Fernanda e o David com o Jonathan. Hoje meu cérebro raciocina muito, trabalha muito pra poder. Eu paro e fico olhando antes de falar o nome. Mas tá, enfim. Eu não vou chegar nela com uma coisa. Simplesmente é tudo a pastora. Se precisa qualquer coisa, é a pastora. Igual, a pastora quando ela tava falando dos negócios aqui das meninas conversar com quem vai vir, eu ficava pensando, eu não sabia que isso acontecia. Então, assim, é coisas que só a pastora sabe. Então,
Quando ela vai dormir, só ela sabe o peso que tá na cabeça da Fá. Meu, tem isso que não tá bom pra gravar. Meu, tem isso daqui que o convidado não fez. Meu, tem a recepção. Meu, tem o RH que precisa fazer isso, aquilo. Meu, tem o Davi que precisa ajudar, mas ele talvez está magoado. Meu, tem isso do Hermes. Então, assim, todo o peso de todo mundo fica concentrado em uma pessoa, que é simplesmente a pastora. A gente não tem coisas que aqui no trabalho profissional a gente não divide. Não adianta eu me compartilhar, a Aline faz café, eu vou chegar. Nossa, Aline, PC tá ruim. Então, assim, quem solucionou nossos problemas é a pastora e só ela sabe o peso que carrega de todo mundo. Ela é tipo, não, tá bom, não, por favor, é só uma linha de raciocínio, não é pra ofender. Eu tenho medo da pessoa ser ofendida. É tipo assim, é o burrinho que puxa a carroça. É tipo assim, ela que puxa todo o peso. Se não for... Eu não consegui achar outra raciocínio. Mas é isso. O Alberi falou as mesmas coisas que eu, né? A única pessoa que mais divide os neurônios aqui nessa igreja é o Alberi. Porque não tem como. Tem hora assim que eu olho pra ele, aí dá vontade de rir. Aí é complicado, tipo, se a gente tá aqui numa conversa séria, a gente sempre tenta dar uma Mas vocês descontraída. ficam com conversa séria? Não, quando a gente tá numa conversa séria, não que a gente fica. Entendi. Aí, tipo, tá uma tá. reunião, a gente tenta dar uma descontraída, né? Porque fica tudo muito sério. A Fernanda para de chamar as pessoas de B, começa você. Aí já começa a falar do cabelo dos outros também, eu, Alberi, nariz, cor de pele. É uma coisa que acontece muito. E aqui da equipe também, eu não sei, todo mundo trabalha igual, né? Mas você também ajuda em muitas coisas. Você também ajuda. Você também ajuda em muitas coisas. Mas todo mundo aqui, né, tem sua função, faz. Todo mundo tem sua função, né? Faz o que foi feito para fazer, menos eu, que a princípio eu fui contratado para ficar na cozinha. Aí chegou a Sara e a Aline, aí me desceram para baixo. Aí falou: "Você vai começar a fazer isso aqui". Aí eu não parei de fazer aquilo porque me colocaram no vídeo. Aí eu fiquei uma live no vídeo, e aí eu já voltei para a cozinha. Aí me tiraram da cozinha. Suave. Vai, tipo, nossa, faltou tal pessoa. Não, deixa o Davi lá. Coloque ele lá. Coloque ele lá. E até agora eu sou o que tem um salário melhor. Eu tô aliviando, mano. Não dá. Eu queria apoiar o Davi nessa causa, tá? Até agora que todo mundo simplesmente ignorou meu amigo do salário, porque quando começou, tô brincando, falou, não, a pastora falou, não, vou dar 10 mil pra você, 10 mil pra você. Eu não sei o porquê aumentaram o da Sara, tá bom? Do nada. Ela falou, vou gravar, eu vou editar. A pastora, não, mais 5 mil. E o salário do Davi, dá 1.000. Não, 500, porque deram mais 5 mil pra Sara, tiveram que tirar 500. Então, assim, o salário pré-definido do Davi é R$ 500. E ele é o Coringa. Normalmente, o ajudante geral é o que mais deveria receber. E assim, aconteceu uma coisa também, que hoje o homem que tá auxiliando ali no vídeo, ele veio aqui uma vez, nos ajudou muito. Ele fez um banner. Minha mãe já olhou para ele, 15 mil. Aí eu falei, e eu? Ela, não, 500 tá bom. Não, para que você quer mais? Ele merece. Ele fez um banner. Daí que você tá fazendo café enquanto tá mexendo no vídeo. Você não merece 15 mil. Não, é complicado, né? Tá bom, filho, eu vou orar e te pedir perdão depois, mais tarde, meu filho. Cara, uma pessoa que mais trabalha, eu não vou nem falar que é puxar saco, mas todo corpo precisa ter uma cabeça. A pessoa que pensa, que faz tudo. E eu falo é a nossa pastora, porque, cara, a função do RH, a função de secretaria, de mídia, de chefe de cozinha, de vídeo e de áudio vem dela, porque é ela que seleciona as pessoas, é ela que direciona, hoje eu vou fazer isso, hoje a gente vai fazer aquilo. Então, cara, a pessoa que mais trabalha realmente assim, não menosprezando todos, tá? Mas a pessoa fundamental é a pastora, porque é ela que organiza tudo. Uma coisa que eu estava aqui pensando em uma frase,
eu falei assim, ela é a âncora, porque é ela que segura o navio, com todas aquelas pessoas, com todo aquele peso, porque para quem conhece um pouco de área marítima, sabe que o navio, para poder ficar parado, precisa de uma âncora. Mesmo assim, ele fica rodando de um lado para o outro por causa das movimentações das ondas e da ventania. Mas sem a âncora, o navio tipo iria para vários outros lugares. E eu falo, a pastora, ela tem, como é que fala, esse poder de ser a âncora, porque se a gente tá, eu não estou bem, é a pastora que resolve. Eu quero matar a Giovana, é a pastora que resolve. O caldo ficou salgado, é a pastora que resolve. Gente, deixa. Eu acho que uma âncora. Até ele falar do caldo. Mas eu falo que, cara, que a pastora, ela é essencial nas nossas vidas. Cara, a coisa que hoje, esse ano, que eu peço a Deus é que Deus abençoe muito a vida da senhora, porque, meu, olhar para a senhora é falar tipo assim, é uma caixinha de surpresa, porque a gente não sabe o que vai sair. Quando sai algo que tipo assim, fala assim, cara, como que ela não soltou essa ideia antes? Porque de tão boa que fica. Tem coisa. Mas é isso mesmo que eu tenho que falar. A pessoa que mais trabalha, a pessoa que eu me identifico. É difícil porque cada um tem uma cabeça diferente, cada um tem um pensamento diferente. É igual eu mesmo, se fosse para uma coisa tipo assim, falar assim, gente, é uma coisa igual a pastora fala assim, é uma coisa que tem que ser objetiva, rápida, a gente sai muito da linha e tipo, eu não posso falar que eu me identifico com alguém porque isso já em mim já tipo dá aquela segurada para tentar ser o mais objetivo. Só que questão de identificar assim, eu falo assim, cara, cada um tem uma posição diferente na vida, um cargo diferente, espiritualmente, trabalho, então eu não consigo me identificar com alguém, mas se fosse assim, Emerson, hoje você tem um poder de escolher para se identificar. É a nossa pastora, porque ela realmente é o exemplo para mim de mulher, de vendedora, de construtora, de tudo, cara. Tipo, tudo que você tiver na cabeça e falar para ela, ela te entrega perfeitamente. E é isso que eu tenho para falar. Tá, meninos, que não deixa a gente falar rápido. Vai, gente. Pra gente terminar, bora. O Emerson, 3 horas falando. Eu acho que. Eu já até comentei com a Fernanda. Assim, eu não gosto muito dele, né? Mas eu acho que, assim, a pastora, ela é uma peça fundamental. E que sem ela, a gente nem estaria aqui, né? Nem ia ter pó de nada. A gente não ia ter escutado história de ninguém. Então, ela é uma peça fundamental. E só que o trabalho do Alberi, eu falo pra Fernanda sempre que mesmo ele às vezes se perdendo de tipo assim, eu vou prestar atenção na história da pessoa, esquecer de virar a câmera, tá tudo bem. Só que o trabalho dele é tipo assim, se ele desligar o computador, não vai ter pode nada, porque não vai ter vídeo. Então, tipo assim, e toda vez eu sento do lado dele, ele começa, mexe aqui, vira aqui. Eu falei, se ele for no banheiro e deixar eu mexer, não vai ter mais nada que vai queimar. Então, tipo assim, eu acho que o trabalho dele, assim, eu mesmo não ia ter cabeça para pensar tanto. E cada dia que passa, cada gravação que tem, ele aparece com uma ideia nova, tipo assim, eu aprendi isso. Alberi, tem que melhorar isso. Ele, tá, vou pesquisar um aplicativo. Então, tipo assim, eu acho que sem a força de vontade dele para aprender coisas novas, a gente não ia evoluir em imagem, em áudio. Então, acho que não se acha, tá? Mas. E assim. Eu também acho que eu não me identifico com ninguém. Eu acho que. Não, eu me identifico com a Fernanda. Não sei se que a gente se conhece há bastante tempo. Mas, assim,
De uma hora a gente tá muito séria, mal-humorada, cansada. E outra hora a gente tá tipo, vamos fazer piada pra não pesar o clima. E uma hora a gente que pesa o clima. E tipo assim, que a gente fala, gente, vamos levar a sério as coisas. E do nada a gente tá dando risada da situação. Então acho que não tanto, mas às vezes. Ainda bem, então. Sim. Sim, fale. A pessoa que eu mais me identifico, você pode falar duas? É a Aline e a Fernanda. São as pessoas que eu mais me identifico, que eu sempre estou mais próxima, que eu sempre estou trabalhando juntas. Ou é a Fernanda ou é a Aline. E a pessoa que eu acho assim que mais trabalha no Você Pode, eu acho que todo mundo. Acho que não tem uma pessoa só, porque tipo, o projeto ele não anda sozinho. Tipo, a pastora dá a ideia, aí vem um e fala isso, aí faz aquele negócio, aí tá todo mundo cansado, mas mesmo assim tá todo mundo fazendo, então acho que todo mundo trabalha. Bom, eu acho que para se identificar assim, né, não tem como, porque cada pessoa é única, cada um é de um jeito. Eu sou muito quieta e às vezes vocês muito agitados, falam muito, mas uma pessoa que eu me conecto assim bastante é com a Sara. A gente se entende, né? E quem trabalha mais? Eu acho que todo mundo, né? Eu acho que a pastora é a cabeça, né? E a gente é um corpo, então todo mundo se une. Glória a Deus. Eu me identifico com. Eu acho que são 3 pessoas: Sara, Giovana e Pastora. Sara, Giovana e Pastora. Vocês não vão entender, mas a gente entende, né? Isso é que importa. E as pessoas que trabalham mais, eu acho que todo mundo trabalha muito, muito mesmo aqui. Porém, eu acho que a Sarinha é uma das pessoas que, para mim, né? Não diminuindo o trabalho de ninguém aqui, né? Mas acho que a pessoa que trabalha não só aqui, enquanto está tendo as gravações, né? As gravações, mas fora daqui. Porque ela que edita os vídeos, ela que faz os cortes, ela que enche o meu saco mandando mensagem: Fernanda, como que faz? Fernanda, você acha que é Fernanda? Eu falo, é isso, Sara, você é essencial. Eu falo para ela, vou ajudar você e eu nunca consigo, porque eu nunca tenho tempo para ir lá ajudar ela. É uma loucura. Mas eu acho que todos nós trabalhamos muito, mas a minha concepção, assim, é a Sarinha nota 10 naquilo que... Nós somos nota 10 também, mas é isso, gente, vocês estão entendendo, né? Mas a Sarinha, é isso. Aí ela fica muito tarde editando o vídeo, verdade. E acorda muito cedo, que o Emerson deve acordar ela. Bom, na minha opinião, aqui se tratando desse projeto, eu sou a que menos trabalha. Uma coisa é eu ter uma ideia. Eu tenho uma ideia de quem eu vou convidar. Eu procuro quem entrega a função para quem? Para a secretária. Eu tenho uma ideia do cenário, do quadro. Eu passo para quem? Para os meninos. Então, aqui, eu sou a pessoa que menos trabalha nesse projeto, né? E eu admiro muito a cada um, da forma que exerce. A função aqui mais complicada, né? São 2 que eu acho. A primeira, a função do Alberi. A segunda, a função da Sara. É difícil a correria também das secretárias, porque elas ficam em contato com as pessoas enquanto a gente está aqui e vai ali, recebe enquanto a gente está tratando as outras coisas, e nem todo mundo, quando chega legal com elas. Então, né, são assim as funções mais complicadas. E assim, acho que eu me identifico um tiquinho com todo mundo, eu acho. Eu não sei, mas, né, um pouquinho de cada. Eu me identifico assim um tiquinho, até porque eu já tive a idade de vocês, já passei pelo grupo de mocidade
já fui liderada. Ministerialmente falando, a posição mais complicada aqui é a de vocês, porque me aguentar não é fácil. Tá tudo bem, garoto? Tá? E realmente todos aqui trabalham muito. Todos, gente. E eu estou falando isso aqui de todo o coração. A gente vê atenção, a gente vê cuidado, respeito. Eu vejo, sabe, eu percebo tudo isso. A questão do puxar a orelha, a questão do falar duro, é necessário, porque não adianta, mas eu gosto de ouvir, eu gosto de perguntar para vocês a opinião. Tem muitas coisas que acontecem aqui que são ideias de vocês. Então, eu sou a pessoa que realmente menos trabalha aqui, e eu sou a pessoa que, na verdade, também a mais é honrada e mais reconhecida entre vocês. Eu quero deixar bem claro para quem está assistindo, é um vídeo de fim de ano, e eu faço questão de apresentar a todos vocês, a cada um pouquinho do jeitinho de cada um. Eles são desse jeito mesmo, assim, nos bastidores, pós-culto, em reunião. São calorosos, são assim, amorosos. A gente vê que voa um sapato aqui, voa uma cadeira ali, mas no final voa o braço, né? O braço um pouco. Mas no final de tudo, né? Quer água, quer pão, né? A gente vê esse cuidado. Eu quero muito louvar a Deus pela vida de vocês. Isso aqui foi uma mini retrospectiva. Falamos um pouco, né, de nós, um pouco da nossa posição, um pouco do nosso trabalho, para poder também apresentar e mostrar um pouquinho de como, né, eles são. E, claro, a privilegiada aqui, sem dúvida, sou eu, de ter esse povo que se dispõe, sabe, que se move, que se movimenta a estar aqui para acreditar, gente, em algo que por um ano ou mais eu sonhei sozinha. Até Deus juntar tudinho aqui e preparar o momento certo para que eu pudesse falar. Então, quando eu só falei do projeto, cara, eles já vieram logo com todo apoio, colocando combustível no carro que só tinha uma figurinha. Eu era o carro sem um combustível, só tinha essa figurinha desse desenho, mas cada um deles injetou um pouco do combustível e é por isso que está acontecendo. E eu falo isso sem exagero, sem falsa demagogia. Vocês colocaram combustível para isso acontecer, porque eu sonhei mais de um ano sozinha, né? Então, eu quero encerrar por este ano, né, de 2025, que realmente o Você Pode foi uma coisa que, caramba, eu nem imaginei que a gente podia. E hoje a gente está aqui para dizer que realmente a gente pode. Foi realmente algo fora do script que aconteceu para este ano, né? Na verdade, eu não tinha uma data, um tempo ali determinado. E eu não esperava que fosse esse ano. Eu sei que Deus, ele é assim, o resumo de tudo, mas sem vocês, realmente, isso não teria acontecido. Então, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, desejar do fundo da minha alma, do meu coração, que esse ano, sabe, finde, porque ele já está para terminar da melhor maneira, com a honra, vitória, alegria que vocês merecem. Eu não posso oferecer, mas eu peço sempre a Deus para que faça isso, né? E eu peço que vocês continuem sempre acreditando que vocês podem, vão chegar testemunhos maiores, feridas maiores, pessoas que superaram coisas maiores, mas isso não anula quem vocês são, o que vocês venceram e o que vocês serão. E eu tenho certeza que junto nós somos mais fortes. Então, realmente, nós podemos. Nós podemos, e o dia que eu estiver triste, estiver desanimada, vocês terão a palavra que me revigora. Arrepiei. Que Deus abençoe a vida de vocês. Gente, obrigada. Vocês são, de verdade, assim, uma equipe, como é que o Wesley fala? A mais.
Vocês são a mais, a equipe, anota isso aí, meu povo. São a equipe a mais. Que Deus abençoe a vida de vocês. Gente, era só para você conhecer um pouquinho de tudo que rola e a gente foi bem raso, oh, glória. Mas o ano vem chegando aí, 2026, e com fé em Deus, nós iremos seguir caminhando, melhorando, nos aprofundando, para que a gente possa entregar aí um resultado ainda melhor, mais agradável para vocês. Mas o que eu peço é, não deixa a gente, não nos abandone, por favor, entra com a gente em 2026 e traz mais alguém, tá bom? Gente, então, esse foi o nosso Você Pode, com Revigora, com bastidores, com desabafo, divã. Foi tudo isso para vocês. E que Deus abençoe. Segue a gente lá, por favor. E eu quero lembrar uma coisa para vocês, que você... pode!